Bom, eu sou a Paloma, gente. Eu sou uma mulher branca, eu uso óculos retangulares. O meu sinal em libras é esse. E eu tenho, assim, cabelos compridos, castanhos. E eu estou utilizando uma blusa verde, com manchinhas brancas, cinzas e pretas. Então, e hoje estou aqui, eu ia falar para vocês sobre um tema, né? E eu não vou mais falar sobre o tema que eu falaria anteriormente, porque teve toda uma questão antes, né, de entrar aqui na plataforma sobre a questão de acessibilidade mesmo, e eu não poderia deixar de falar, e eu já tinha também um texto sobre esses impactos, sobre essas questões. Eu ia falar sobre conformidade, segurança e acessibilidade, que também é sobre a questão de acessibilidade, e eu ainda falo um pouquinho disso no final. Né? Eu também não quero cansá-los sobre o que eu venho aqui também comentar. Mas antes eu gostaria que vocês me entendessem, e aí eu vou fazer a leitura de uma carta que eu já tinha produzido, e é uma carta aberta à sociedade, e uma carta aberta também, um convite às empresas também, né? E aqui eu deixo uma provocação, uma carta de uma provocação. Então, assim, essa é uma carta que não trata somente sobre mim, é uma carta, assim, que não trata somente do que eu sinto, e não é ainda só sobre a minha vivência. Por outro lado, esta carta, ela não trata-se de uma voz uníssona e que quer representar um todo, né? Então, aqui composto por tantas outras, e assim, um todo que é tão diferente, né, que é das pessoas com deficiência. Eu aqui não disse, mas eu sou uma mulher autista, né, isso é importante também apresentar para vocês, então eu não me pretendo aqui colocar como tantas outras deficiências nesse mundo de pessoas com deficiência, mas eu pretendo trazer algumas dores e que vivi junto com outras pessoas com deficiência, e dores também que vivo com outras pessoas com neurodivergência, e dores minhas também. Então é um compartilhamento um pouquinho de cada um, mas longe de representar um todo. Também gostaria de ressaltar que também não há intenção, e muito longe de ressaltar ou de desmerecer ou minimizar outras maiorias minorizadas. Sim, porque assim como pessoas com deficiência, existem todas as outras maiorias minorizadas, como pessoas pretas, como mulheres, né? E aí eu poderia falar apenas de mulheres sem nenhuma das outras características que eu citei aqui, de pessoas com deficiência, ou de pessoas pretas, ou de mulheres indígenas, né? Então, assim, de tantas outras maiorias minorizadas, e aquelas aqui que eu não citei. Não é nada disso. Também não é fazer-me de vítima, como muitas vezes a gente ouve na sociedade, né? E nem valorizar dores. E antes mesmo de fazer, pensei, né, durante muito tempo, mais precisamente durante 2 anos, antes de escrever essa carta. Mas achei muito pertinente, muito necessário para escancarar um lado que precisamente, assim, que precisa ser dito de forma clara a essa sociedade. Então, eu conheço pessoas com deficiência, assim, que são incríveis, e que normalmente, né, todas essas características dela, que são chamadas legalmente de deficiência, elas são pessoas, assim, maravilhosas, e a gente precisa, assim, dizer, porque a sociedade não reconhece, e muitas vezes o mercado de trabalho também não reconhece.
São pessoas que são autistas, pessoas surdas, pessoas com alguma outra neurodivergência, essas que muitas nem mesmas podem ser compreendidas como deficiência, mas têm um impacto na vida, né, dessas pessoas, tal como pessoas com altas habilidades, né, e que muitas vezes nem merecem nota, né, e isso é muito triste para os nossos dias, porque a gente trata simplesmente, olha, você tem uma habilidade, um QI acima da média, muito acima da média, então você não precisa de suporte algum, e nos enganamos quanto a isso, né, então é mais triste ainda quando a gente pensa dessa maneira, que diferenças não precisam de suportes e a gente, né, não precisa olhar a diversidade com as suas nuances, cada uma, do jeitinho que elas são. E ela, assim, tem ainda as pessoas, né, com deficiências que são raras, né, e aí elas passam por muito e muito tempo sem descobrir o que tem, e aí um dia alguém vem e faz realmente, né, o diagnóstico, e aí descobrimos o autismo já foi dessa forma, né, hoje está deixando um pouquinho menos de ser em nosso país, mas ainda em determinadas regiões é desta maneira, e a gente tem tantas outras condições que são dessa maneira. Aquelas deficiências também, pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, né, e aí a gente tem um espectro também, assim como deficiências físicas ou deficiências biopsicossociais, aquelas chamadas de intelectuais, entre tantas outras. Não vou tentar aqui esgotar quais são os tipos de deficiência, até para não esquecer de ninguém. Mas sabe o que todas elas têm em comum? E o que todos nós, né, assim, todas essas pessoas com deficiência, inclusive eu, dentro do espectro autista, o que todos nós temos em comum, nós passamos pelo preconceito. E esse preconceito, ele é visto em toda a sociedade. É dito que nós estamos no paradigma social da deficiência. É dito que a deficiência ela é vista como um recorte, como uma característica nossa, né? Então, seria do que as outras línguas, assim como no inglês e assim como no espanhol, se chama de desabilidade, né? Então, e a gente não mudou dentro da língua portuguesa para uma palavra dizendo desabilidade, mas a gente ainda continua chamando de deficiência, e isso traz essa carga muito negativa, e as pessoas, mesmo as pessoas com deficiência, muitas vezes param de se chamar pessoas com deficiência, e isso é muito triste, né? Elas têm que esconder a deficiência para que elas possam ter algum respeito por outras pessoas, ou negar até mesmo ser contratadas pela lei de cotas, e que é um direito nosso, mas para que realmente elas passem a ter algum respeito. Só que isso funciona com todas as deficiências? Isso funciona em todo o universo, em todo o espectro das deficiências? Bom, eu posso contar um pouquinho aqui, eu vou contar um pouquinho do meu caso, que eu nunca me encaixei na sociedade, e eu não sabia durante muito tempo que eu era uma pessoa com deficiência. E nesse caso, não adiantou eu não me nomear como uma pessoa com deficiência, o preconceito já estava dado, o preconceito já estava colocado. E aí, então, não me bastou apenas dizer que eu não era uma pessoa com deficiência. E o pior, eu desenvolvi uma série de outras condições em torno de mim, porque eu tentava sempre ser igual às outras pessoas e eu não entendia porque eu não era igual às outras pessoas. Mas era cobrada, sim,
do lado de fora e eu me cobrava assim. Então, eu me cobrava dessa maneira. E muitas outras pessoas com deficiência também se cobram dessa forma, porque eu converso com pessoas com deficiências diversas, né? E a gente tem essa situação, não apenas dentro da deficiência, mas dentro de outros recortes. Mas eu vou me centrar aqui, bem claro, dentro das deficiências. E nesse caso, a gente tem esse preconceito, e porque assim, por que a gente tem que ser igual a outras pessoas que não têm características como as nossas? É exatamente por causa do preconceito, e que, aliás, esse preconceito ele tem nome, ele chama-se capacitismo. Né? Então, que é o preconceito contra as pessoas com deficiência, que por hora, assim, às vezes ele pode se passar por um preconceito que é muito mais aberto, que é quando a gente percebe, né? E já foi mais velado quando a gente não entendia algumas situações, por exemplo, uma pessoa com deficiência com outra sem deficiência num restaurante, e chega o garçom e vai falar com a pessoa sem deficiência, o que ela quer, e perguntando sobre o que a pessoa com deficiência quer. Então, é tudo isso que está imbuído na nossa sociedade. Mas aqui eu quero falar sobre algo específico que aconteceu na rede essa semana e que precisa, né, ser tratada, precisa ser dita. Eu acho que aqui é um ótimo ambiente para a gente tratar da falta da aceitação da diversidade, da falta de aceitação da diversidade, a falta de inclusão e a falta de acessibilidade. Isso tem a ver com o ponto de conformidade, com o ponto de segurança, com a falta de pessoas com deficiência dentro das empresas. Aconteceu o seguinte, dentro de uma plataforma de currículos profissionais, uma pessoa que trabalha em recursos humanos colocou uma publicação horrorosa e que foi parar em tantas outras redes sociais. Ela tratou aqui sobre, dizendo que o Putin, a gente está acompanhando a situação da Rússia e da Ucrânia e no contexto internacional, e aí trazendo aqui o Putin como ele já recebeu uma vez, assim, através de análises da CIA, né? E aí isso a gente volta lá algumas décadas, né? Porque na época da Guerra Fria, análises do Putin diziam que ele era uma pessoa que parecia ter o transtorno do espectro autista. Isso, uma análise por imagens. Bom, é uma pena, né? Porque a gente colocar pessoas neurodivergentes em cargos, olha o que elas são capazes de fazer. Eu fico sem palavras, e isso eu só vou parar por aqui nesse trecho, nesse absurdo, sabe? Porque foi escandaloso, e isso vira e mexe, parece sobre outros assuntos, sobre outros termos, sobre outras deficiências, sobre outras pessoas. O preconceito sempre está lá, o preconceito sempre é o mesmo. Mas, gente, desculpa, eu sou autista, eu conheço tantas outras pessoas autistas, eu conheço tantas outras pessoas com outras neurodivergências, e que nenhuma delas, sabe, e querendo justificar que é por isso que ele está bombardeando um determinado lugar, e a gente esquece todo o contexto histórico. Eu poderia entrar aqui numa questão da parte internacional, não vou fazê-lo, sou internacionalista, mas não vou fazê-lo, porque o meu assunto hoje aqui é acessibilidade, inclusão e pessoas com deficiência. E, sabe, mas é desconsiderar tudo isso e a gente categorizar as pessoas de uma forma apenas pelas suas diferenças. É isso que foi feito. E é assim como a gente olhar, é mulher, né? Não sabe dirigir, é esse tipo de coisa, né? Pessoa preta, é isso. Gente,
em pleno 2022, a gente ainda se depara com esse tipo de situação. Em pleno 2022, a gente ainda encontra isso, e as pessoas, pior, elas deixam escrito para que ninguém mais esqueça delas, né? Para que ninguém mais esqueça, pior, para que o preconceito ele se perpetue. Só que eu queria que isso estivesse apenas nas redes sociais. Só que sabe o que é pior? Esse preconceito ele não está circunscrito e não estava apenas a essa publicação. Ele está também nos nossos ambientes corporativos, ele está nos nossos processos seletivos, e, sabe, não tem descrição de imagens para pessoas cegas, ele está no envio de áudios de ligações para convidarem surdos a participarem de processos seletivos, ou, né, ou tentativa de ligação mesmo, e a pessoa não responde, é porque ela não quer a vaga. Ele está na avaliação de desempenho, padronizado nas pessoas típicas, né, ou que tem um determinado funcionamento, um padrão de funcionamento do corpo, né? E aí a gente padroniza, a gente estabelece uma régua, uma meta, e aí a gente não considera todas as nuances e todas as características, todas as diversidades. Enfim, e aí a gente começa a chamar todas as pessoas de lentas, de lerdas, e nomear de como for todas aquelas pessoas que saem, né, da norma, que realmente e não é uma norma, porque na verdade são pessoas com características diferentes, né? Então a gente deveria olhar. E, enfim, pessoas que gaguejam, pessoas que são perfeccionistas, e cada uma dentro das suas caixinhas, dentro das suas nuances de deficiência, como legalmente são colocadas aqui. E isso, assim, para nós, pessoas com deficiência, nós vemos que realmente o preconceito ele está, por exemplo, na arquitetura, está nos transportes, está na falta de estatística, nas estatísticas mais fundamentais sobre pessoas com deficiência, porque nós não temos estatística de mortalidade, nós não temos estatística de, sabe, mais básica sobre as pessoas com deficiência, sobre uma população, um conjunto de população. E o pior, a estatística de mensurar as pessoas com deficiência nem mesmo é uma estatística padronizada no país, não é padronizada nível latino-americano, toda hora a nossa população muda, mas o fato é que nós somos 15% da população mundial. É o maior grupo, né, assim, o maior grupo minorizado que existe e que as pessoas não olham, né? E não adianta falar sobre o nosso poder aquisitivo, não adianta falar sobre o quanto nós temos para investir, o que nós estamos inseridos e que nós estamos trabalhando, o quanto nós somos capazes, mas sempre nos vem, né, algumas coisas sobre, é importante, né, realmente vocês fazerem mais, é importante que vocês, bom, eu vou trazer aqui algumas outras características também, alguns outros pontos que são importantes dos preconceitos ainda para poder chegar mais à frente. A gente se depara aí com escolherem deficiências mais leves para contratação, a gente se depara com pessoas nem mesmo balizarem quais são as deficiências, assim, quais são as deficiências e as tecnologias assistivas adequadas àquela deficiência ou àquela pessoa para deficiência, mas tem que olhar para cada uma das pessoas. Às vezes, duas pessoas com a mesma deficiência, elas vão necessitar de tecnologias assistivas diferentes. E isso faz com que as pessoas olhem que nós e entendam que nós sejamos caros. E tem tecnologias assistivas que são gratuitas e as pessoas desconhecem, simplesmente desconhecem. E sabe, muita gente fala por aí,
Ora, se você não tem determinado conhecimento, busque. Poxa, são essas pessoas que desconhecem, tá? É uma contradição, né? E minimamente, eu não estou falando de tem condições de adquirir esse conhecimento. Eu estou falando de pessoas que realmente teriam condições de adquirir todo esse conhecimento, teriam condições de realmente compreender e incluir, de fato, as pessoas com deficiência. O preconceito a gente encontra ainda na contratação. Apesar da lei de cotas ela ter 30 anos de existência, mais de 30 anos ela vai completar esse ano, ela, na verdade, sim, a gente não encontra pessoas com deficiência ou empresas contratando para cargos de liderança. Né? E isso, assim, apenas para cargos de baixíssima qualificação. E muitas pessoas com deficiência, elas são muito qualificadas. E, no final das contas, a gente encontra uma falta de respeito tão grande que isso está dentro dos produtos, isso está dentro do design, isso está dentro dos serviços que nos são prestados, nas páginas, sites, né? Menos de 1% dos sites do Brasil, tá? E eu estou falando isso de acordo com o Movimento Web para Todos. Menos de 1% dos nossos sites são acessíveis, e isso é uma vergonha, né? Porque isso mostra a falta de inclusão de pessoas com deficiência e mostra em todos os níveis, né? Quanto a gente deixa de contratar as pessoas com deficiência, a falta de legendas, a falta de intérprete de Libras em todos os nossos serviços, em filmes, enfim, em cinema, uma pessoa surda, esses dias estava comentando como pedir para também ter o acompanhamento do intérprete, ou como pedir para ter legenda sempre também. Enfim, a gente não tem acesso às coisas mais fundamentais que todas as pessoas sem deficiência elas têm. Então, é como se a todo momento a gente tivesse que pedir para existir. E ainda a gente é obrigado, e assim, isso não importa se sendo no serviço público, no serviço privado, a todo momento a gente tem que requerer as coisas mais fundamentais, as coisas mais básicas. E isso é ter que estudar para e cansa, né? Até mesmo para fazer provas como o Enem, que nos dá acesso ao ensino superior, ou então mesmo quando nós estamos fazendo uma pós-graduação. Mas está certo, muita coisa vem lá de trás ainda, só que imagina, todo dia a gente pedindo para existir e pedindo plataformas acessíveis, pedindo lugares que são mais acessíveis. Não existe simplesmente esses lugares. E tem gente, quando a gente pede, por exemplo, a nossa hora extra, que é uma hora a mais para fazer as provas, alguns professores ou alguns lugares nos dizem: não vamos tratar ninguém com privilégio. Gente, isso não é privilégio. Quer dizer, num lugar, quando a gente tende legislação, quando a gente tende direitos como privilégio, a gente está muito, muito mal. E a gente precisa repensar muita coisa. Eu peço desculpas, porque é inevitável eu me emocionar com essas coisas, mas são questões assim que é algo que a gente pedir licença para cada uma das coisas que nós vamos fazer, e pedir licença por sermos diferentes e não nos entendem como pessoas diferentes e que nós podemos existir assim. Não temos esse espaço, não temos por que existir na visão de outras pessoas. Ou se temos, nós somos monstros e produzimos monstruosidades, né? E aí a gente volta à política da eugenia, bem presente, ou nos dias atuais, ou a gente pode voltar ao passado, de quando a gente, inclusive aqui eu estou falando de Brasil, não estou
falando de outros países. Quando a gente olha documentos históricos de pessoas com deficiência, e aí a gente fazia algumas seleções e universidades brasileiras que foram formadas assim para melhorar a saúde, para melhorar a população, né? E dentre as terríveis políticas que a gente já teve para melhora da população, uma delas essa da eugenia e selecionando pessoas melhores, né? Então a gente pensar como foi a questão do manicômio que a gente não saiu até hoje. A gente produziu também a morte de uma pessoa com deficiência, que foi o caso Ximenes Lopes. O Brasil é um dos únicos países condenados, se não o único país condenado em uma corte internacional pela morte de uma pessoa com deficiência. Será que tudo isso é normal? Será que tudo isso a gente tem que aceitar como normal? Acho que não. Né? Minimamente isso não é nem mesmo aceitável, não deveria estar falando o básico aqui, mas pessoas com deficiência que conseguem conquistar alguma coisa é vista como um caso de superação, e aquelas que não conquistaram é visto como um caso que, bom, você tem que superar algo. Superar mais o quê? Se a gente, todo dia, a gente passa por essas situações, não temos que superar mais nada, porque cada dia, né, essa palavra é horrível, superação, não temos que superar mais nada. O que eu faço, então, essa palavra, para nós não existe. Nós temos que ser aceitos com nossas características e nossas diferenças, com nossas nuances aqui. Agora, com tantas barreiras, nós não devemos, né, ter que superar mais nada. Nós existimos pelo simples fato de existir, já superamos muita coisa, se assim querem chamar. Com tanta humilhação, nos colocam ainda nesses cargos de baixíssima qualificação, é simplesmente humilhante, né? E eu gostaria também de colocar essa situação e ainda entender os próprios pontos dos serviços que nos oferecem. Já é um horror para a população no geral, para nós, então, nem se fala. E aí não pensam numa avaliação de desempenho como o design universal, né? Que aí a gente pegaria e entenderia todas essas nuances. E aí eu chego nesses serviços também e volto um pouquinho e falo sobre a questão de conformidade, porque eu fiz uma busca aqui sobre as conformidades, sobre como nós deveríamos tratar esses aplicativos de validação de biometria facial e as pessoas com deficiência. Bom, a maior parte dos lugares que eu visitei, todos eles falam sobre a segurança das empresas, sobre a segurança dos dados das empresas, sobre a legislação que tem que ser cumprida, sobre, enfim, todos os aspectos de segurança para que a empresa não perca dinheiro, mas nenhum deles aborda o que é mais importante, que é a inclusão de pessoas com deficiência, que é a acessibilidade de pessoas com deficiência. E acessibilidade aqui, entendam, que quando a gente fala em acessibilidade, a gente traz a melhora para todas as pessoas. A gente trazendo features que melhoram para todas as pessoas. E é assim como o princípio do meio-fio, né? Então, quando a gente baixou as caçadas, isso trouxe benefício para todas as pessoas. Não vou entrar nesses detalhes, assim, detalhes que eu poderia explorar bem mais de design, mas no caso de acessibilidade é isso. No caso das conformidades e de validação, eu entro, por exemplo, no Reclame Aqui, tem vários bancos que as pessoas cegas estão lá reclamando sobre a falta de inputs, sabe, um som dizendo se a pessoa colocou o reconhecimento facial corretamente, porque normalmente tem uma parte que você tem que encaixar o seu rosto
e dizendo se está ok, se não está ok, se a foto pode ser capturada ou não. E muitas vezes tem a parte escrita, não tem a parte sonora. Bom, eu fico imaginando, porque se eu tirar o meu óculos, porque a validação de identidade vai ter que ser sem o óculos, eu já não vou conseguir ler o que aparecer escrito. Eu fui fazer esses dias uma validação de identidade num desses aplicativos. Agora, imagina uma pessoa cega que não tiver esse input. Então, o que é o input sonoro? Pense num caso de uma pessoa que necessita desse input do passo a passo em Libras. É pior ainda, né? Porque a gente fala, não, só coloca as palavras, só coloca o texto e que tá tudo bem. E sendo que não é assim, né? A gente sabe que a legenda ela atende uma parte da população surda, ela não atende toda a população surda. Mas aí as empresas, a gente não consegue trazer todas essas características e atender todas essas pessoas, porque aí o aplicativo, tecnologicamente, ele vai ficar muito pesado. Bom, gente, então acho que a gente precisa melhorar um pouco mais antes da gente querer colocar esses aplicativos, porque aqui a gente está tratando de pessoas. E quando a gente trata de pessoas, elas são muito caras para que a gente fique machucando todos os dias, para que a gente, com todos esses aspectos que eu trouxe anteriormente, e que a população de pessoas com deficiência já passam, né? É para o cumprimento da lei. E essa lei, ela está de acordo, as pessoas com deficiência, elas foram ouvidas? Porque, assim, cumprir a lei por cumprir a lei, muitas outras pessoas aqui, elas estão simplesmente morrendo. E não é assim, vou cumprir a lei, só que assim, eles esquecem, eles vão cumprir esta lei, só que estão esquecendo da lei brasileira de inclusão, por exemplo. É incrível como uma lei é mais especial e uma lei é mais válida que a outra. E isso não pode acontecer, isso não pode ser. Né? Então, nós temos que realmente mudar a nossa visão, nós temos que realmente parar de achar que acessibilidade é um ponto assim que de feature que se der a gente coloca, a gente atende uma determinada população. Não, a gente tem que pensar em design universal, desde os aspectos mais internos das empresas e que tem responsabilidade, sim, pensando no ESG e pensando no poder que muitas empresas têm. Elas têm essa responsabilidade, porque elas são tão poderosas, tem empresas que têm valor e que o ganho delas é muito maior que o PIB de alguns países. É por isso que tem responsabilidade, porque o impacto que elas causam é muito grande, para o bem e para o mal. Então, a gente está trazendo aqui a responsabilidade, chamando também a responsabilidade àqueles que devem ser chamados à responsabilidade. E nesse caso não tem como dizer que está tudo bem, vai colocando uma feature aqui, uma feature ali. Não, nós somos pessoas, não é porque temos alguma característica diferente, porque alguns de nós se comunicam de formas diferentes, alguns gaguejam, alguns se comunicam através de sinais, alguns se comunicam de forma bem parecida com vocês. Enfim, a gente não tem que selecionar um determinado público, né? Então, assim, a gente tem que olhar, traçar o design universal e realmente fazer com que todas as pessoas estejam incluídas. Se não querem ser chamadas à responsabilidade, e não pensar apenas naquilo que vai impactar o bolso de vocês nesse momento, porque a acessibilidade também impacta o bolso de vocês nesse momento. E o que está por trás, por não incluir, é o capacitismo. É aquilo que eu comecei falando neste momento, assim, no início dessa palestra. É o que eu comecei falando no início, porque está na raiz de tudo do que eu venho falando. E se a gente não trata, se a gente não reconhece esses aspectos, se a gente não reconhece esses pontos, é muito triste, porque
a gente vai excluindo cada vez mais, segregando cada vez mais algumas pessoas, impedindo que elas se qualifiquem, impedindo que elas estejam com acesso ao sistema financeiro, impedindo que elas estejam, que elas sejam parte de uma sociedade, ou seja, uma violência atrás da outra, uma violência no dia a dia atrás da outra. Então, assim, eu gostaria de deixar aqui o espaço aberto, mas é isso que eu tenho para trazer hoje, é isso que eu gostaria de conversar e que gostaria que as pessoas tivessem em mente. Que quando fizessem os seus designs, que quando contratasse pessoas, que quando fosse oferecer um serviço, sempre pensasse na acessibilidade, na inclusão, que contratasse pessoas com deficiência e colocasse elas em todas as cadeias, né, todo o seu ecossistema, porque é importante que nós estejamos sempre incluídos. E não exijam que uma pessoa com deficiência seja igual uma pessoa sem deficiência, que performe tal como uma pessoa sem deficiência, mas sim que respeitem as nossas características. É assim que nós vamos começar a ser incluídos dentro da sociedade, com essas características e sendo quem nós somos. Aí sim, nós realmente estaremos dentro, né, estaremos sendo gente de verdade, ou alguma coisa dentro da sociedade. Teremos algum respeito. Por fim, eu gostaria de agradecer